Olá, que a graça e a paz de Cristo sejam com todos vocês. E bem-vindos aos estudos das Sagradas Escrituras. Hoje vamos meditar à luz das Escrituras Sagradas sobre o tema Jesus, o Bom Pastor. E que pastor é este? Para isto, vamos ler o nosso texto base que está no Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 a 16. Está escrito: em verdade vos digo, que o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. O contexto em que é dita esta parábola do bom pastor foi em meio às acusações e rejeições dos judeus ao Senhor Jesus, após ter ele se revelado ser o Filho de Deus e a luz do mundo, e após ter curado um cego de nascença em um dia de sábado. E os judeus, e por essa razão, passaram a insultá-lo e a injuriá-lo, como sendo um falso Cristo, a ponto de quererem apedrejá-lo. Jesus, então, e por meio desta parábola, passa a declarar e a provar que ele é o bom pastor, o verdadeiro Messias, e não um mercenário, e que os que nele creem e o seguem são o seu rebanho e são família de Deus. Então, à luz do texto sagrado que lemos, 3 lições queremos destacar. Vejamos. A primeira lição: o bom pastor é aquele que entra pela porta no aprisco e as ovelhas o reconhecem. Nos versículos 1 a 4 do texto base que lemos, Jesus nos ensina dizendo: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta no aprisco, este é pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas e as conduz para fora.
Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Entendamos o que Jesus está nos ensinando nesse texto. Primeiro, Jesus, ao propor esta parábola do bom pastor, está ensinando aos judeus e claramente que ele é o Filho de Deus encarnado, ou seja, ele era o bom pastor que desceu do céu para pastorear o rebanho escolhido de Deus, isto é, o povo de Israel. Mas, como nos ensinam as Escrituras, os judeus, povo de dura cerviz, além de não terem compreendido o sentido do que Jesus lhes dizia, não aceitaram, nem como o bom pastor, como também o rejeitaram como o Messias, o Filho de Deus, como está escrito, aliás, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, que diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aliás, este ensino de Jesus de que ele é o bom pastor, que desceu do céu, é confirmado nas Escrituras Sagradas que, referindo-se à sua segunda vinda, informa-nos que ele virá não como o bom pastor, mas como o supremo pastor. E é o que está escrito, aliás, na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 4, dizendo: ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Segundo, nesta parábola do bom pastor, o aprisco terreno onde Jesus entrou pela porta é o Israel de Deus, isto é, a casa de Israel. E o aprisco de Deus, de onde Jesus virá como supremo pastor, é o reino celestial. Terceiro, a porta do aprisco do Israel de Deus ao qual Jesus está se dirigindo nesta parábola é o próprio Senhor Jesus, o bom pastor, conforme ele mesmo nos afirma no versículo 7, dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Quarto, a porta do aprisco de Deus, e obviamente a única porta, é Jesus, pois ele é quem nos afirma no versículo 9 do texto sagrado que lemos, dizendo: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Ou seja, Jesus, o bom pastor, é a única porta do aprisco de Deus, porque ele é o único caminho e a verdade e a vida. Segundo, o porteiro que abriu para que Jesus entrasse no aprisco terreno, ou o Israel de Deus, foi certamente o profeta João Batista, o seu precursor, e que fora enviado por Deus, como está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 76 e 77, que diz: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação. E é por isso, e por esse versículo 3 do nosso texto base, que Jesus é direto ao dizer: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Sexto, o rebanho de ovelhas, pastoreado por Jesus, o bom pastor, somos nós, todos nós, que formamos a Igreja dos Gentios, a Eclésia Gentium. Ou seja, o rebanho a que Jesus está se referindo nesta parábola somos nós, os que ouvimos a sua voz e o seguimos, como ovelhas de outro aprisco,
conforme ele mesmo nos diz no versículo 16 do nosso texto sagrado, dizendo: ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Portanto, meus prezados, o bom pastor é aquele que entra pela porta no aprisco, que não se esconde, que não se disfarça. E ele mesmo, Jesus, é a porta do aprisco. E nós somos as bem-aventuradas ovelhas do seu pastoreio. Aqui um parêntese para uma breve reflexão. Quão grande é o número, e lamentavelmente, daqueles que não conhecem o bom pastor, que não ouviram a sua voz e caminham como ovelhas sem pastor, que não pertencem ao seu rebanho. São muitos e é lamentável, mas existem. A estes, porém, há uma boa nova. Aos que eventualmente se extraviaram ou que se sentem sem rumo e sem proteção, há um chamado de Deus na Epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículo 8, dizendo: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Segunda lição: o bom pastor é aquele que cuida e protege as suas ovelhas. De fato, o trabalho do bom pastor implica no cuidado e na proteção das suas ovelhas. E Jesus, o bom pastor, dedicou a sua vida inteira, literalmente, para cuidar, proteger e salvar as suas ovelhas. Só de espera e crescimento com o Pai Celestial foram 30 anos, para só então ele, Jesus, iniciar o seu glorioso pastoreio e entrando pela porta no aprisco. Então, vamos, à luz do texto, ver de que modo ou de que modos o bom pastor protege e cuida das suas ovelhas. Primeiro modo: Jesus cuida das suas ovelhas ensinando-as que os falsos profetas, os falsos pastores, são aqueles que não entram pela porta no aprisco, usam de outros artifícios. No versículo 1 do nosso texto, Jesus diz: o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aqui, o alerta de Jesus, apontando-nos o perigo dos falsos profetas, dos falsos messias, mostra o quão grande é o seu amor, o seu cuidado e a sua fidelidade para com as suas ovelhas. E isso nos enche de júbilo. Terceiro modo de Jesus, de o bom pastor, cuidar das suas ovelhas. Segundo modo, Jesus, o bom pastor, ensina as suas ovelhas a reconhecerem a sua voz para que não sejam enganadas por falsos ensinos e falsas doutrinas. Vejamos que nos versículos 4 e 5 do nosso texto, é assim que Jesus está nos ensinando, dizendo: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Ou seja, reconhecer a voz de Jesus, o bom pastor, é conhecer o seu evangelho, a sua doutrina. E seguir o bom pastor,
após conhecer a sua voz e reconhecer, ou melhor dizendo, a sua voz, significa obedecer aos seus mandamentos, à sua palavra, pois afinal, a voz do bom pastor é inconfundível e irresistível. Terceiro modo, Jesus, o bom pastor, protege as suas ovelhas de não entrarem em maus caminhos, guiando-as no caminho certo e rumo ao destino seguro, que é o aprisco de Deus. Diz o versículo 4 do nosso texto: depois de fazer sair todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. E ainda mais, o salmista Davi, no Salmo 23, versículos de 1 a 3, também nos diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Portanto, não há como negar. Não existe proteção maior do que sermos guiados pelo bom pastor, pois ele é o caminho. E ainda, não existe segurança maior do que ouvir a voz do bom pastor, pois ele é o Verbo de Deus. Quarto modo, Jesus, o bom pastor, protege e defende as suas ovelhas, combatendo os lobos vorazes, os ladrões e os salteadores. Vejamos, nos versículos 12 e 13 do nosso texto, Jesus está dizendo: o mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Percebam que Jesus está nos ensinando nesta passagem que, diferentemente dele, o bom pastor, o mercenário é aquele que, diante do perigo, simplesmente abandona as ovelhas e foge. Porém, Jesus, como bom pastor, ao ver vir o lobo, o inimigo das suas ovelhas, ou os mercenários, os que roubam e exploram as ovelhas, ele, como bom pastor, não foge, combate-as veementemente. Aliás, o Salmo 23, versículos de 1 a 4, temos expressamente essa promessa e essa verdade e essa certeza, pois está escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Terceira lição. O bom pastor é aquele que dá segurança e dá a vida pelas suas ovelhas. Vejamos à luz do texto estas verdades. Primeira verdade. Jesus, o bom pastor, é a plena segurança das suas ovelhas, pois ele próprio é a única porta do aprisco de Deus. Nos versículos 8 e 9 do texto sagrado que lemos, Jesus nos diz, assegurando o seguinte: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta promessa ou verdade de Jesus não só nos faz sentir seguros, como também nos enche de júbilo. E mais,
ele nos ensina que, se alguma das suas ovelhas se extraviar, ele a resgata por amor, como está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 5 e 6, dizendo: Qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Segunda verdade: o bom pastor não só protege as suas ovelhas, como também, por amor, dá a sua vida por elas. Dos versículos 14 e 15 do nosso texto, vemos esta verdade sendo pré-anunciada pelo Senhor Jesus, dizendo: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como eu conheço o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Sim, o bom pastor que ama as suas ovelhas não só as protege, como literalmente dá a sua vida por elas. E gloriosamente, há mais de 2000 anos atrás, Jesus efetivamente se deu. Jesus, o bom pastor, durante o seu ministério e pastoreio, ele não somente protegeu e livrou as suas ovelhas de todas as cadeias, enfermidades, doenças e morte, como também deu a sua vida por elas, isto é, por nós, deixando-se crucificar naquele madeiro humilhante do Calvário. Porém, assim, ele salvou o seu rebanho e ele ressuscitou e ele voltará como o supremo pastor. Para concluir, uma ilustração. Conta-se a história de um grande exército que invadiu um pequeno território na Palestina e confiscou todos os rebanhos de ovelhas dos moradores, impondo uma condição: os pastores só poderiam resgatar as suas ovelhas mediante dinheiro ou por dinheiro, senão elas seriam mortas para alimentar os soldados invasores. Então, aparece um jovem pastor, dono de 15 ovelhas apreendidas e que eram a sua única e maior riqueza. Era tudo que ele tinha. Tendo ele conseguido o dinheiro do resgate, entregou aos soldados e porteiros do aprisco das ovelhas. Conferido o pagamento, autorizaram ao jovem pastor, dizendo: pode entrar e contar 15 ovelhas e retirá-las. Disse, porém, o jovem pastor: não, de maneira alguma. Eu só poderei levar e só levarei as minhas 15 ovelhas, as que verdadeiramente me pertencem. Disse-lhe o porteiro: são quase 5.000 ovelhas no aprisco. Então, se conseguir, separe-as e leve-as. E todos riram do jovem pastor. Ao lado deles estava um estranho, um espertalhão, que observara tudo e disse ao porteiro: eu também tenho 15 ovelhas apreendidas. E o preço de 15 ovelhas já foi pago pelo jovem pastor. E como ele não tem e elas não têm dono, serão as minhas ovelhas. Portanto, quero levá-las. Porém, disse o porteiro: não levará nenhuma delas, se não provar que lhe pertencem. O jovem pastor foi honesto em querer levar somente as ovelhas que lhe pertencem, mas não sabe como separá-las.
e isto vale para ti. O jovem pastor, depois de meditar, disse ao porteiro: eu tenho como separar as minhas ovelhas. Então ele subiu em uma pedra, ergueu a voz e chamou as suas 15 ovelhas pelos nomes e continuou gritando pelos nomes. De repente, ouviram-se os balidos de 15 ovelhas lá no fundo do aprisco, e elas começaram a se mover e, esfregando-se entre as milhares de ovelhas, correram até chegarem fora do aprisco e rodearam o seu jovem pastor, balindo de alegria, e ele as acariciava, trêmulo de felicidade e sorrindo. Então, o porteiro daquele aprisco, não escondendo a sua emoção, disse ao jovem pastor: meu jovem, tu és verdadeiramente o pastor e o dono destas ovelhas. Vá em paz. É assim, meus prezados, que somos cuidados, protegidos e amados por nosso Jesus, o bom pastor. Que a graça e o amor do bom pastor estejam com todos vocês. Aliás, lembrando, Jesus, o supremo pastor, está voltando. Amém.